Olá, olá, meus queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Cá estamos nós, né, para mais um vídeo, mais uma vez falar um pouquinho mais sobre o controle de qualidade, né, laboratorial. E não tem como nós falarmos de controle de qualidade sem falar nisso. Boas práticas de laboratório. O que são boas práticas de laboratório? Boas práticas, na verdade, nada mais, nada menos são que as normas de biossegurança que a gente costuma seguir, tá? Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho, dar uma introdução um pouquinho aqui, tá bom? Do que vocês já conhecem, já sabem, né? Então, as boas práticas de laboratório são as famosas BPL, né? Aquilo que deve acontecer, obviamente, né? Dentro do laboratório, para que tudo se cumpra de uma maneira concisa, né? De uma maneira que não venha a trazer tantos danos, certo? Então, os conceitos gerais e as normas de utilização do laboratório é o que a gente vai abordar aqui, tá? Além disso, nós vamos falar um pouquinho mais, né, sobre o processo de descarte de materiais biológicos, tá? A gente vai tentar relembrar um pouquinho disso. Então, o que é esse BPL? É um sistema de qualidade, por isso que a gente tem que falar disso aqui em controle de qualidade. Então, é um sistema de qualidade que abrange o processo organizacional e as condições em que os estudos são planejados, desenvolvidos, monitorados, registrados, relatados e arquivados. Então, isso inclui, né, as boas práticas laboratoriais, né? Como escopo, então, nós temos, né, por exemplo, os princípios aplicados a testes não clínicos para produtos farmacêuticos, cosméticos, ações, né, produtos químicos industriais. Eu preciso avaliar os riscos disso e se esses estudos são confiáveis ou não, né? Tudo isso as boas práticas, né, laboratoriais trazem, né, incluem. Aqui eu coloquei um pouquinho do histórico para vocês, né, de quando surgiu isso. Então, na década de 70, um tempinho, né, antiguinho, em uma investigação de laboratório de toxicologia pela Federação Americana, né, o FDA, né, a Federação de Drogas, né, Drugs American, foram encontradas irregularidades, tais como pessoas não treinadas, resultados não confiáveis e resultados não documentados e até mesmo fraude. Olha só a que ponto estávamos chegando ali na década de 70, né? Bom, e aí então foi quando eles começaram a melhorar, implementar alguns tipos de técnicas, alguns tipos de práticas para tentar melhorar esse tipo de irregularidade que eles traziam aqui. Então, existiam responsáveis sem conhecimento e pessoal sem treinamento, protocolos mal elaborados, lembra dos POPs, né? Ou elaborado, mas que não era seguido, resultados não escritos, sem rastreabilidade, né? Vamos ver se esse resultado aqui ele está condizente, né, com a clínica desse paciente ou não, e a utilização de testes não adequados para análise de substâncias. Olha o tanto de erro que a gente tinha lá atrás, né? Então, por volta da década de 70. Aí, às vezes, a gente até pensa assim, mas isso já faz muito tempo, realmente lá, né, nessa época não tinha o que a gente tem hoje. Realmente, só que se a gente for comparar hoje, se a gente for pegar os dias atuais, infelizmente, ainda a gente encontra responsáveis sem conhecimento e sem treinamento. Encontramos, sim, com certeza, em muitos laboratórios por aí, protocolos que são mal elaborados, ou laboratório que nem segue POP, né? Então, assim, é algo que pra gente parece muito absurdo, mas que ainda é visto nos dias atuais, né? Bom, aí aqui eu só coloquei aqui para vocês, aquela parte ele falava mais de um ambiental, né, que eu até trouxe, tá? Só para vocês, eu quis abranger como um todo, mas, né, e até pular para... Mas então, na área ambiental, eles também encontraram os problemas, né? Porque quando a gente fala em biossegurança, às vezes estão pensando assim, por que falando em área ambiental? Porque mais lá na frente, a gente vai falar do chamado PGRSS, né? Que vocês com certeza já ouviram falar, Programa de Gerenciamento dos Resíduos e Serviços de Saúde. Esse PGRSS, se a gente está falando de resíduo, a gente está falando de material para descarte, né? Falando em material para descarte, a gente fala de ambiente.
Então, não tem como também a gente falar de gestão da qualidade sem falar de descarte, de material, de riscos ambientais, tá? Tudo isso influencia, né? Bom, e aí então, na década de 90, no Brasil, o IBAMA solicitou e o Inmetro passou a fazer certificação através de um certificado, né? Que é esse CGCRE. E aí foi até normatizado, né? Por essa sigla, que é essa normatização chamada de NIT, né? Do IBAMA mesmo, tá? E para que tentasse fazer com que as coisas melhorassem, né? Com que aqueles erros começassem a acontecer menos, né? Ou não acontecessem, tá? Então, para a gente ver que a situação ela começou a melhorar nessa década, mas que ainda a gente tem sérios problemas, claro, né? O BPL no meio acadêmico, bom, entre os acadêmicos, entre vocês, né? Qual seria a confiabilidade, qual seria a aceitação e qual seria o custo de implementar essas boas práticas laboratoriais no meio acadêmico, né? Porque, assim, aqui como né, a própria figurinha ela tá nos trazendo, será que realmente é lá no alvo? É acertando o alvo? Ou seja, será que é 100%, é quase 100% de aceitabilidade, de confiabilidade, né? Então, assim, geralmente não é, né? Ou quando é, né, aceitável essas boas práticas laboratoriais, o aluno sai daquele ambiente, né, acadêmico e chega a um laboratório, a um ambiente de trabalho de uma outra maneira, da maneira que ele não entrou, né? Então, essas boas práticas, elas têm as suas restrições, né? Bom, usar os padrões de qualidade para que eles existam, precisam, obviamente, ter estudos bem planejados e controlados, o que a gente vem falando, padronização das ações de rotina, lembra? A gente toca muito nisso. Rastrear os procedimentos para ver se está sendo ok, e precisa ter reprodutibilidade, ou seja, precisão. Lembra dos procedimentos, né? Caso contrário, é impossível, né, que exista essas boas práticas de qualidade, certo? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a segurança em laboratório, tá? Dentro de um laboratório. Bom, quando a gente fala de controle de qualidade, eu fico martelando muito com vocês, né, quando nas nossas aulas, né, sobre essa questão aqui, ó, EPC, né, mas principalmente EPI, né? Eu falo muito disso aqui para vocês, martelo muito isso aqui, porque não tem como. A gente fala em qualidade, a gente tem que pensar em segurança dentro do laboratório também, porque isso também é qualidade, né? Então, obviamente, que aquele laboratório, aquela empresa, né, seja ela um laboratório ou qualquer outro ramo, precisa dispor de equipamentos de proteção coletiva, ou seja, tudo aquilo que é destinado a âmbito coletivo, né? Então, extintor de incêndio, sinalização de segurança, proteção de partes móveis, máquinas, equipamentos e tabelas químicas. Se vocês estão achando que eu estou falando que besteira, né? Que a Erika está falando hoje, né? A gente está tendo aula de biossegurança ou de controle de qualidade. Mas mais uma vez eu volto a frisar que uma não se faz sem a outra. Não tem como, é impossível que você tenha qualidade sem a biossegurança estar se fazendo praticamente completa, presente ali dentro daquele ambiente, né? Porque também quando a vigilância vai chegar, né? Quando o pessoal vai chegar para tentar acreditar aquele laboratório, que a gente vai falar um pouco mais ainda dessa acreditação, o que eles vão ver? Eles vão ver tudo, pessoal, tudo. Piso, de que maneira é esse piso? Tem escada? Tem. De que maneira é essa escada? Ah, tem extintor de incêndio dentro desse laboratório? Tem, não tem. Funciona, porque não adianta ter e não saber utilizar. Então, assim, tudo isso vai ser vigiado, né? No sentido mesmo real da palavra. Tudo isso vai ser monitorado, tá? Então, é por isso que eu estou falando disso aqui para vocês. Além das capelas, né? Capelas e os sistemas exaustores, perdão, né? Que também precisarão estar ali, né? Nunca desligue, aí até uma observação aqui que eu quero frisar, nunca desligue a capela imediatamente após o uso, pessoal. A gente precisa sempre lembrar disso,
Por quê? É necessário que essa capela, ela passe por protocolos, né? De limpeza, de ligar a luz ultravioleta, deixar ali um pouquinho. Então, ela precisa passar por todos esses protocolos, tá? Manter janelas com o mínimo de abertura possível, manter o local sempre limpo, né? Tudo isso é verificado, tudo isso precisa ser cumprido, certo? E faz parte desses equipamentos de proteção coletiva, né? E que faz parte, consequentemente, do sistema de controle de qualidade. Tudo bem até aqui? Bom, além disso, nós temos, eu coloquei aqui para vocês, nós temos como um outro equipamento, né, de proteção coletiva, o chuveiro e lava-óleos, né? Ambos, chuveiro e lava-óleos, são equipamentos que não devem faltar dentro de um ambiente, né? Seja ele laboratorial ou não sei se vocês já entraram ali, por exemplo, quando eu fiz meu mestrado, né, lá na UFG, que praticamente morava ali, né? E agora passando aí pelo doutorado mais uma vez, né? E lá tem, não sei se vocês já chegaram a observar nos laboratórios aí de vocês, né? Esses equipamentos, né? Então, chuveiro e lava-óleos é algo que não pode faltar, tá? Então, deve ser utilizado, deve estar presente, certo? E, para a gente finalizar esse vídeo e iniciar mais um outro, a questão dos EPIs, né? Que também, obviamente, a gente sabe que é imprescindível, né? Então, dentro desses EPIs, nós temos a luva, a máscara. Esse desenho resume bem, né, do que a gente tem. Então, luva, óculos, máscara, gorro, touca, né? Tudo isso são equipamentos de proteção individual.